Oi, gente, tudo bem? Eu nunca apareço por aqui, né? Mas o motivo de hoje eu acho que é importante. Eu quero compartilhar uma conquista minha, né? Na maternidade, com as minhas filhas, né? E também compartilhar um pouco sobre a nossa experiência com a leitura, né? Com o hábito de ler livros e como que eu introduzi isso na, na rotina delas. E foi um processo, assim, passo de formiguinha, né? E um sonho, na verdade, que eu sempre tive esse sonho de incentivar a leitura, de cultivar bons hábitos, mas eu não sabia que seria tão rápido a introdução da leitura na vida delas, né? Que teria tanto retorno assim em tão pouco tempo, eu não esperava. Então, eu quero compartilhar isso porque além de ser uma conquista para mim, é, é uma riqueza assim de gigantesca para a vida delas, para o vocabulário, para o diálogo que a gente está tendo, né, no dia a dia. Estão me fazendo perguntas, elas estão falando palavras, elas não sabem ler e escrever ainda, nenhuma das duas, mas o livro não é só a alfabetização, não é só a leitura em si das palavras. A gente pode ler livro usando a imaginação, as figuras, as formas, as cores. E eu quero dar algumas dicas, né? Agora que eu sou mãe de 3, né? O João tá aí a caminho. E como que eu fiz a introdução da leitura? Ah, Bruna, como você sabe que foi um hábito que você está falando que foi uma conquista, né? E como você sabe que um hábito já foi instaurado, né? Eu vejo as minhas filhas quando a gente vai viajar, quando a gente vai passear, eu levo sempre um livro no carro para viagem, e tem algumas brinquedotecas que a gente frequenta que tem livros e brinquedos, enfim. E eu percebo que elas têm interesse, às vezes tem 1000 brinquedos, 1000 coisas para fazer, atividades. E elas veem um livro, elas param, pegam um livro, senta, abre o livro, se interessam por aquilo sem eu falar, olha o livro, pega um livro, vai pegar um livro, vai ler um livro, sem eu precisar falar nada. Então, tem dia que às vezes elas levantam antes mesmo de tomar o café da manhã, elas pegam o livro, sentam ali no tapetinho na brinquedoteca delas, abrem o livro, uma lê pra outra. Eu vejo elas falando palavras novas, contando histórias diferentes. Além da leitura que eu faço do livro, elas imaginam com a cabecinha delas outras histórias, contam de outras formas. Então, assim, a partir desses momentos que eu percebi que eu acho que eu consegui o que eu queria. E é muito bonitinho ver uma lendo pra outra. E agora, né, que a Aurora já começou a demonstrar também a vontade de ler livro, né, eu quero dar algumas dicas para os pais, para as mães, cuidadores, enfim, quem tem contato ali com a criança, né, os cuidadores diretos, envolvidos ali na rotina da criança. E eu tive um desafio agora com 2 crianças de idade diferentes querendo ler livro, como que eu posso agregar a leitura de uma forma que seja específico para o desenvolvimento de cada uma, adequado para a idade, né? Então, eu leio o livro de uma forma para Catarina, incentivando algumas coisas, que eu vou colocar aqui depois. E para Aurora, eu leio da mesma forma também, ela me vê lendo para Catarina, a Catarina lê para ela. Elas têm. Vou contar um pouco sobre o hábito de leitura delas na escola, porque a escola assim, tem um papel fundamental sobre esse hábito. E o jeito que eu leio o livro para Aurora é focado no que ela tá desenvolvendo, na idade dela. Eu leio de uma outra forma. Então, assim,
Tem várias formas de leitura de livro, não é só ler o que está escrito, ler a história, mostrar as figuras, tem muita coisa que dá para explorar. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu tenho conversado com alguns pais, com algumas mães, né, que me falam, meu filho não gosta de ler, meu filho não gosta de livro. E assim como vários outros hábitos que a gente tem, né, os bons hábitos, de fazer exercício, de fazer dieta, de se alimentar bem, eu acho que ninguém gosta, ninguém nasce gostando. É um hábito, uma rotina que a gente coloca ali, porque a gente sabe que faz bem, porque a gente tá pensando no futuro. E é um passo de formiguinha que a gente vai dando para construir no dia a dia, de pouco em pouco, esse hábito. Então, não é da noite pro dia, não é toda criança que gosta de ler, mas os pais, geralmente, quando leem livros para os filhos, eles abrem o livro, leem a história, a criança não se interessa, não para ouvir a história, ou então quer folhear o livro, não deixa o pai terminar de contar a história, e geralmente o adulto fica sem paciência, né? Porque ele quer concluir a leitura, ele quer ler para a criança, ele acha que o livro é só dessa forma que pode ser explorado, e eu quero mostrar que não, que tem várias formas de ler livro, cada criança pode gostar de uma forma diferente, e esse hábito da leitura, eu quero que vocês, quem tiver interesse, né, de implantar isso na vida dos filhos, testem, né? Então, são dicas para pais que acham que os seus filhos não gostam de ler livros, e eu vou dar dicas para vocês testarem na prática como isso pode mudar.